Dando seguimento ao videocast da Escola da Magistratura sobre autismo, acessibilidade e inclusão, vamos dar continuidade ao terceiro episódio com os nossos convidados. E quais as questões que chegam nas próprias operadoras e como é que isso chega aí no litígio e no judiciário? Como chega no judiciário? Essa é a parte, basicamente, que me cabe aqui para falar. Eu não tenho especialidade nenhuma para falar do comportamento do autista, do TEA, né? Não se trata disso. Mas o que eu tenho um dado interessante, nós temos hoje 4% das nossas ações nas varas cíveis dizem respeito ao autismo. Eu levantei esses dados, não são precisos, mas em torno de 4% são processos de autista. E preste atenção, 4% de uma vara, em média, de 2.000 processos. A gente está falando de 80 processos por vara. São 18 varas só em Natal. 18 varas só em Natal. Então, você multiplica 18 vezes 80, a gente está falando do número de processos que discutem tratamento de autismo em Natal, não é no Rio Grande do Norte. Diante de tantos outros tratamentos que também de saúde que tantos outros são processos. Não, é um número, então, podemos dizer que é um número considerável. É um número elevado. Bem considerável. É um número bem considerável. As ações de saúde já é uma demanda muito grande do judiciário. E o judiciário ele tem sempre uma visão meio mista nisso tudo. Porque muitas palestras que eu assisto sobre autismo, a gente entende toda a individualização, mas é muito comum a gente escutar das pessoas que estão falando do autismo que é preciso que o judiciário compreenda, é preciso que o judiciário nos ajude, é preciso que o judiciário compartilhe desse nosso sentimento, dessa nossa dor, e o judiciário, ao fim e ao cabo, não pode ser parcial. Ele não pode tender para um lado e nos ajudar e nos participar e ficar... Ninguém aqui e nem ninguém que está nos ouvindo desejaria um judiciário que já tivesse uma tendência para um lado. Você vai ao judiciário justamente para levar uma ideia de um lado, ouvir a outra parte e depois chegar num consenso. A ideia da lei, o doutor Bruno coloca a situação como... A lei que está lá atrás diz, mas a lei está aí, ela diz alguma coisa do ambiente clínico. Então, eu concordo demais que a ideia do tratamento tem que ser feito de uma forma integrada, mas até o ABA, quando ele foi colocado lá atrás, e até esse nome Ciência ABA, eu paro um pouco para pensar, porque o termo ciência ele é muito maior do que um tratamento, um método, ou um isso ou um aquilo. Sim. O método de ciência é algo maior. Eu não sei se é um pouco de marketing jogar a expressão ciência ABA para dizer que é um método científico. Não que não seja. Eu acho que sim. Para ganhar uma seriedade. Para ganhar uma seriedade maior. Isso, mas meio que uma jogada de marketing ali para validar uma coisa. Eu não estou desdizendo que não seja científico. Ao contrário. Eu até tenho visto isso e tenho visto que é científico. Mas o nome é meio que marketing. Mas... o método ABA, quando ele foi criado lá atrás, ou a ciência ABA, quando foi criada, ela sempre fez no intuito de incluir os pais nessa formação, nesse desenvolvimento da criança. Por isso a gente fala da integração da escola, da integração da família, da integração no shopping, da integração de tudo. E nesses momentos, o pai do meu colega que você disse que encontrou no tribunal, ele estava exercendo o método ABA nos momentos em que ele está com o filho. O plano de saúde ter a obrigação, e aqui a gente está falando, mais uma vez, da saúde suplementar, mas poderia ser da saúde pública. Né? Vocês imaginem que o SUS também está sendo demandado para contratar agentes terapêuticos para acompanhar crianças nas escolas, nos espaços de ambiente natural. E a gente obrigar o poder público e os planos de saúde a acompanhar as crianças que têm um espectro autista em toda e qualquer situação, isso é oneroso. Eu não estou dizendo que está onerando a mais nem alterando a menos, mas isso é oneroso. Isso cria um custo. E esse custo será pago. Até porque falamos aqui no crescente número de diagnósticos. Sim. Então, no crescente procura maior. Eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento. Pode ser, mas pensando bem, a longo prazo, mas o que a independência que essa pessoa vai ter a longo prazo para a sociedade e assim, também. Eu quero complementar, até porque... A independência em termos de busca pela saúde, sim, né? Você está dando apoio agora para não precisar essa observação foi hoje uma pergunta que a magistrada da 18ª Vara Civil fez a uma testemunha. Porque a sensação, doutor Cleófas, que se passa, isso talvez seja uma falta de comunicação, ou da mãe, ou da clínica, ou do advogado, ou do plano de saúde, não sei. Mas essa terapia não é o dia inteiro. Vamos lá. A média hoje da terapia ABA é de 15 a 30 horas. Então, vamos dividir por 2. Vamos fazer uma média, 20 horas por semana. Isso aí daria o quê? 4 horas por dia.
para você dividir casa e escola, ou seja, ele passa 1 hora na casa, 2 horas na escola. Casos extremos de autismo severo, que a gente chega a 40 horas por semana, que daria 8 dias, aí sim a gente pode dizer, ele fica com a terapeuta de 8 às 12 e de 2 às 6 na escola. Isso são casos, assim, pontuais. Mas nível de atenção máxima. Nível de atenção máxima. Mas hoje você tem criança aí com 15 horas por semana, são 3 por dia, para dividir casa, escola e clínica. Então, o pai e a mãe, eles participam. O que não pode acontecer é a família ter apenas o ônus do pagamento mensal e o plano de saúde querer substituir a sua obrigação de custeio do tratamento, porque muito embora naquela lei 9656 fale do clínico, mas depois a resolução 1539, a própria lei, são posteriores. Né? Então, como é que a gente vai interpretar? Porque a maioria das discussões de plano de saúde envolve Código de Defesa do Consumidor, à exceção dos planos de autogestão, porque isso é simulado no STJ, de maneira mais favorável ao consumidor. Patrícia, as pessoas só vieram saber o que era rol quando estourou isso no STJ. No debate em 2022, não é isso? Eu sou esclarecido. Quando era estudante de Direito, trabalhei 4 anos no PROCON. Eu não fui ler meu contrato do plano de saúde. Não vou dizer que li, porque poucas não li. pessoas leem, Não né? fui ler, Não, o contrato de adesão normalmente não se lê. É um contrato de adesão, então é uma situação. Então eu preciso puxar, doutor Cleóvis, para o lado do gasto, porque se fala muito do desequilíbrio econômico. Porque... Não, mas vamos lá. O que eu estava colocando, eu não coloquei nem como gasto, coloquei como custo. Isso gera um custo. E quando a gente trata de judiciário, a gente pensa em fazer justiça. Fazer justiça é um conceito absolutamente aberto, filosófico até, não tem dúvida nenhuma. Mas tem uma frase de Tomás de Aquino, quando ele fala do amor e da justiça. E ele diz que amor é diferente da justiça, porque o amor você dá o que é seu ao outro. E na justiça você dá a cada um o que é seu. E dar a cada um o que é seu, eu me preocupo, por quê? Porque na hora em que eu estou criando um custo para um plano de saúde, ele vai jogar esse custo no seu custo operacional, ele não vai tirar do seu lucro. Mas o custo E não aí mesmo. eu queria trazer Ele isso vai para tirar os do seu demais custo. também Ele vai tirar do seu assim. custo. E ele vai dividir isso para com os outros que não estão usando o serviço. E o serviço do plano de saúde não é contributivo, retributivo, ele não se compensa entre os usuários do plano de saúde. Você deve pagar por aquilo que você está usando. Então, isso eu diria que não é dar a cada um o que é seu. Você determinar que outras pessoas custeiem o seu tratamento. Ontem eu estava no tribunal e o desembargador fez... Semelhante eu vou dizer até a ele fez uma afirmação muito infeliz, porque ele puxou uma fala de outro desembargador quando diz: o usuário de plano de saúde é como uma pessoa que compra um Fusca e quer uma Mercedes. Pô, vamos lá. Uma coisa é eu precisar de um hospital que o meu plano disponibiliza, assim, qualquer um aqui de Natal, e na hora que eu precisar me internar, eu dizer, não, eu quero ir para o Albert Einstein em São Paulo. O senhor está falando de pedidos excessivos. Outra Né? coisa é você querer um tratamento conforme prescrição médica daquilo que o plano é obrigado a custear, porque a obrigação da terapia ABA é fato superado. A única discussão é, veja só, Patrícia, o que eu estou falando a você não ache que é exagero de exemplificação, não é. Vamos supor que aqui é um ambiente clínico. Dessa porta para lá é uma calçada que tem um jardim, uma praça, onde eu podia fazer um tratamento. Se eu botar o pé fora, literalmente falando, o plano não é obrigado a custear, porque é fora do ambiente clínico a mesma terapia que ele é obrigado a custear dentro. Entendeu? Então, qual o direito deve ser privilegiado? Aquele que fala lá em 98 do ambiente clínico ou o direito à saúde? Este é um ponto, não é, doutor Bruno? Não, esse é o meu ponto de vista. Não, eu digo, este é um ponto. É apenas um exemplo assim, para meio... Como que vou desenhar para entender? Então, eu tenho que ver, cadê a função social do contrato? O que se espera daquilo? Que é quando você vai precisar, né? Mas a gente só sabe que não vai ter quando precisa. Essa é a grande problemática do plano de saúde. E essas negativas que chegam, por exemplo, essas Agora, ações... é só fazer um adendo. Infelizmente, o doutor Cleófas deu um dado que eu tenho ponto de vista para as duas situações. Uma, me preocupa pelo número de diagnósticos, aí eu me pergunto, o que é que está havendo? Autista demais ou negativa demais dos planos? E outra, que aí eu tenho que cortar na minha carne. Infelizmente, o autismo virou um comércio para muita gente. Sabe quando vai ter um jogo de futebol que vem o churrasquinho, vem o pipoqueiro, vem o algodão doce? As pessoas aproveitam o cenário, as pessoas aproveitam o cenário para
Aí tem aparecido. Existem judicializações temerárias. E era esse ponto que eu queria entrar aí. Nesses excessos, quais são esses tratamentos, quais são essas ações que a gente pode dizer aqui, exemplificar? Isso aqui não é cabível, isso aqui realmente é algo que extrapola, né? Porque como fazer com que as pessoas tenham essa consciência daquilo que é cabível mesmo dentro do direito, que ela não está extrapolando ali, indo além, apenas para judicializar? Eu reitero, então, aqui o que Bruno falou. O tratamento ABA está estabelecido, não tem dúvida com relação à aplicação dele no judiciário. Agora, o agente terapêutico em casa, na escola, esse está em discussão no judiciário ainda não está consolidado a colocação do agente terapêutico em qualquer parte do ambiente natural do qual deve, pela ciência do ABA, ser estabelecido para o tratamento. É um debate instigante, que eu acho que vai ter que ter a debate parte bem 2. interessante. Mas o que é que acontece? O assistente terapêutico, o que está na casa, na escola, é o mesmo que está na clínica. Se hoje formos fazer uma visita em loco, e isso eu já desafiei, doutora Zeneida testemunha, que eu já desafiei. Eu disse, vamos lá agora, vamos interromper a sessão e vamos lá. No seu caso ou em qualquer caso? Em qualquer caso, o assistente terapêutico é o mesmo. E já ia falando o nome, e o plano de saúde de maior clientela de Natal já reconhece. E qual a justificativa que ele dá para mostrar que é mais oneroso? Não, Então, ele não É que o STJ né? tem Qual decisão dizendo que para o plano se negar, no porque caso. o STJ tem decisão que quando é oferecido o seu serviço pelos próprios quadros, Sim. não pode ser contratado quadro E de fora, pessoas assim, fora do quadro. E eles estão estendendo um pouco esse tratamento fora da clínica como um tratamento fora do quadro, mais ou menos por aí. E quando acontece em um município, uma cidade ou algo, algum local que o plano não tenha Abrangência. não tem essa abrangência? A resolução Você tem que 566... se deslocar, tem um deslocamento para mais longe. Resolução 566, que entrou em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2023, em substituição a 259 da ANS. Existem algumas diferenças, que é, área de abrangência do seu plano. É estadual? É nacional? É grupo de municípios? Vamos supor que é estadual, Rio Grande do Norte. O plano se obriga a fornecer o seu tratamento em qualquer município do Rio Grande do Norte, ou não tendo na sua cidade domicílio, nos municípios limítrofes, até uma distância de 40 quilômetros. Não tendo dentro da área de abrangência, da área de cobertura e nos municípios limítrofes, aí sim é expresso que o custeio tem que ser feito fora da rede credenciada com um profissional, que inclusive é até Fora da rede, que é uma exceção. Todo tratamento, aí temos que falar, não existe isso do tratamento ser a livre escolha. Por mais que eu goste de A ou de B, ou que seja melhor, profissional, tem que se seguir, elite, na rede credenciada. Então a gente se fala sobre isso. Agora, zona rural do município de Areis, aí o plano quer que você venha para Natal todo dia. Isso não existe. A não ser que sua área de abrangência seja apenas Natal, que não é. Aqui, quando a gente vai falar... Natal é Grande Natal só. Eu acho que não chega a Areis, não. Quando é grupo de município, aí pega Natal, São José, São Gonçalo, Parnamirim, então seria algo mais próximo, né? Mas estadual é estadual, nacional, nacional. E como é que o senhor, então, vê uma solução, doutor Cleófas? Como é que o senhor, no judiciário, vê como é que a gente consegue equilibrar Vamos essas lá, eu partes? acho que o judiciário, desde o começo que a gente falou aqui, o tratamento com o pessoal do TEA é um tratamento muito individualizado, é caso a caso. E talvez dos entes da federação, dos poderes da República, judiciário, executivo e legislativo, o que mais traz para um tratamento individualizado seja o próprio judiciário. Fora os processos coletivos, que não são nossa minoria, os nossos outros processos são totalmente individuais, onde cada caso pode ser estudado, onde pode haver uma perícia médica de cada paciente, de cada usuário do serviço público do judiciário. Então, eu acho que o judiciário está como o poder da República mais adequado a discutir efetivamente e evoluir a respeito do TEA, a respeito do tratamento com autismo. Então, dentro dessa história, eu traria para o nosso começo de debate. Eu acho que é uma coisa que está
crescendo, evoluindo e que está se definindo pouco a pouco. Até um dia desse ninguém sabia, pegando o gancho na palavra de Bruno, ninguém sabia o que era o rol da ANS, se era taxativo ou era exemplificativo. Foi uma discussão que já veio depois. Era uma discussão muito do ramo jurídico. No jurídico já se discute isso há muito tempo, se é taxativo ou era exemplificativo, e agora está consolidado por lei. O Supremo, inclusive, já extinguiu todas as outras ADINs que discutiam isso, por perda do objeto, porque diz que o que vale é a lei. A lei é muito clara. Ela diz que em tratamento ou procedimento prescrito por médico, odontólogo, assistente que não estejam previstos no rol referido, que é o rol da ANS, ele disse, deverá ser a operadora obrigada a fazer desde que exista comprovação de eficácia à luz da ciência da saúde, baseada em evidências e um plano terapêutico, ou que exista uma recomendação da CONITEC, que é a Comissão de Implementação de Novas Tecnologias do SUS. Ou seja, cumpriu essas condições, é para implementar, é para dar o direito como se tivesse no rol. E nisso não pode chegar qualquer tratamento experimental, qualquer tratamento que está sendo começado, porque ele não vai ter as evidências científicas suficientes. Não vai ter para ser implementado. Está fora do rol, mas eu quero porque é exemplificativo. Não, não é assim. Tá fora do rol, tem que ter uma eficácia científica comprovada, né? Medicina baseada em evidências e vários recomendação de algum órgão internacional. De algum órgão internacional. Aí puxando até, e Liz pode complementar o que eu vou afirmar, eu, Bruno, não conheço nenhum neuropediatra no Rio Grande do Norte, nenhum, que não recomende terapia ABA em ambiente natural. Sim, fora de ambiente natural. Aí então, eu pergunto... que recomenda em ambiente natural? Só recomendam em ambiente natural. Aí eu pergunto, será que todo esse pessoal está errado? Todos os médicos. Será que todos os médicos estão errados em prescrever um tratamento? Então, essa discussão, o assistente terapeuta, né, Liz? Não é a mesma pessoa, o da clínica, o da casa. Às vezes é até o mesmo. Um trabalha de manhã numa clínica, outro de tarde vai para uma escola, para uma casa. Então, é uma discussão que precisa ser, e pegando até um gancho no que o Dr. Cleófas falou, realmente ninguém pode ingressar na justiça na certeza que vai perder. E eu acho que o senhor, se eu estiver enganado, errado, por favor, me corrija. O senhor se referiu a essa questão do equilíbrio dos planos de saúde, desses litígios. O plano não pode só estar... O plano não pode estar só, vou perder. Do coletivo também. Mas hoje, Patrícia, quando se fala terapia ABA, escolar, domiciliar, os pais têm a certeza que se forem para a justiça vão perder. Se hoje tem 4% de ações... Existe essa ideia de não judicializar, mas ao mesmo tempo existe um número elevado de judicialização. Em abril do ano passado, nós tínhamos aí de 10 a cada 10 pais de autistas e um para a justiça. Então, se o número hoje está 4%, só não é maior porque as pessoas acham que, eu vou falar de forma muito brasileira, jogar o dinheiro fora. A judicialização, por quê? Gastar dinheiro com advogado. Exato, porque a gente... Porque também é penoso e burocrático. É penoso. Eu acho que é muito mais penoso. Tem um custo emocional então, assim, também. hoje, quando o cliente chega no meu escritório, eu deixo ele muito ciente. Eu digo, olha, você tem que ter na sua cabeça o seguinte, a gente vai terminar essa discussão no STJ, ou você vai estar discutindo comigo aqui, sabendo que a gente pode mudar o quadro a qualquer momento, desde que haja um debate. Porque se for por liminar ou por discussão jurídica, a situação não está fácil. Mas eu não desestimulo, pelo contrário, eu incentivo. Porque a gente só vai conseguir aumentar o debate. Claro. E isso, graças a Deus, eu estava até comentando ontem com a assessora do desembargador, disse, ainda não está favorável, mas a gente já está começando a parar a sessão, para discussão, para novas opiniões. Eu acho que é isso. Eu acho que você perguntou sobre isso. Nós estamos sentados aqui, isso é a escola da magistratura, isso é um órgão do Poder Judiciário local que está discutindo essa questão, que está trazendo a lume, colocando informações à sociedade. Isso vai ter uma repercussão interna, porque internamente vai ser divulgado os vídeos, todo mundo vai ter acesso a essas informações, e isso vai, pouco a pouco, esclarecendo e abrindo caminhos. Se o caminho que vai ser definido vai ser autorizar o TEA em todo o ambiente natural, ou se não, mas vai ser definido em algum momento, o judiciário vai estabelecer. E as coisas no judiciário, elas vão amadurecendo aos poucos. Eu digo muito que o tempo do processo, o tempo do processo não é o tempo da vida real. A gente exige, o mundo hoje tem exigido umas respostas muito rápidas da sociedade, mas no processo a gente continua ainda amarrado a alguns procedimentos, a alguma formalização que não dá essa resposta, às vezes, no tempo que a sociedade mais deseja. Mas a resposta chegará. E é instigante, e vou dizer mais, no dia 21 de março de 2023 foi julgado um recurso especial no STJ, onde a ministra Nancy
ressaltando tudo aquilo que foi dito, que a questão dos embargos de divergência, do rol taxativo, afastou o tratamento do TEA daquilo, e que o tratamento do TEA tem que ser amplo e ilimitado, ela mais uma vez determinou o tratamento. E Dr. Cleófas, nesse recurso especial, só foi noticiado, acho que todo mundo viu aqui, a questão da musicoterapia, porque a musicoterapia é um tratamento mais esporádico, pelo menos por aqui. Existem alguns tratamentos que ainda... A musicoterapia... É equinoterapia, ecoterapia. Mas tem os dois, assim. A musicoterapia, e só noticiaram a musicoterapia. Por quê? Porque é um tratamento mais esporádico e virou notícia. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é afastado. Eu confesso que do dia 21 de março para cá, eu ainda não tive nada sobre musicoterapia, mas nesse mesmo processo estava se discutindo psicoterapia ABA em ambiente escolar. E o recurso especial da AMIL foi negado. Então, assim, está lá. Não foi noticiado, mas está lá. Então, é um debate que vai... Não, esse debate com absoluta certeza. O Conselho Nacional de Justiça tem um comitê permanente que discute esses assuntos. Inclusive, o autismo foi motivo dos primeiros debates desse comitê de implementação das atitudes cidadãs e tal. E, então, o Judiciário tem discutido isso. A coisa vai evoluir. Dentro do próprio STJ, a terceira e quarta turma divergem com relação o STJ dividido em turmas, e tem duas turmas que divergem com relação aos tratamentos dos planos de saúde. Divergia muito com relação o rol taxativo, o rol exemplificativo, e continua divergindo em outras coisas. Porque vem da formação das pessoas. O juiz, ele não é dissociado do mundo. Ele é também uma pessoa, um ser humano que tem seus valores, e esses valores são também colocados na sua interpretação da lei. E ele precisa de todo esse aparato técnico. Esse aparato técnico para poder embasar, que respalde suas decisões. A sua decisão. Exato. Isso, esse é um assunto extremamente importante, né? Como o senhor falou, doutor Bruno, enseja aqui várias discussões ainda, vários debates. E eu queria passar aqui o microfone para que vocês falassem, fizessem as suas considerações finais para chegarmos ao fim aqui do nosso videocast. Qual a mensagem que nós podemos deixar aqui também para aqueles pais, né, para aquelas pessoas que estão descobrindo, estão nesse caminho aí de lidar com o autismo? Como é que se procura a justiça, em que momentos se pode se recorrer à justiça? A questão da importância da educação, da empatia com o outro, né, de se informar mesmo, de buscar o conhecimento para entender melhor e só integrar essas pessoas melhores, ou num convívio social maior, né? Mas por mim? Pode começar. Ligar sempre o alerta, né, para os primeiros sinais. Esse ano, o tema de conscientização do autismo foi mais informação e menos preconceito. Então, é isso. A gente precisa trazer mais informação para a sociedade, porque a partir do momento que a gente vê que a sociedade está preparada, ela nunca vai estar preparada, mas que ela está se preparando, a gente consegue notar que a deficiência ou o transtorno ele não existe. Porque se a sociedade está pronta para receber essas pessoas, aquela dificuldade, digamos assim, dessa pessoa não vai existir, porque eu vou saber como lidar com essas pessoas. Então, eu luto muito, um dos valores, os meus valores, né? Eu falo que os meus valores sempre estarão acima do local que eu prestar serviço. Então, os meus valores embatem muito com isso, que a gente tem que olhar para a sociedade e preparar a sociedade. Porque a gente não tem que mudar nossos pacientes, nossos filhos, a gente tem que mudar a sociedade. E eu me incluo na sociedade também. Como o Dr. Bruno trouxe, a gente está em constante aprendizagem. Eu estou em constante formação, não paro também. Então, é isso. Preparar a sociedade, entender quais são os sinais, a importância da intervenção precoce, das intervenções em geral, em ambiente natural, principalmente. Porque não tem como eu ensinar, como a gente estava conversando antes, ensinar um adolescente ou um adulto a pegar um Uber dentro da clínica. Se ele vai usar Uber para ir para o shopping, para ir tomar um lanche com os colegas. Não tem função eu ensiná-lo a pegar um Uber dentro da clínica. A mesma coisa cozinhar. Num filminho, né? Vai pegar um Uber num filme, né? É a prática, né? Exatamente. Como o Dr. Bruno trouxe, a teoria tem que estar junto com a prática. Claro, eu vou trabalhar a previsibilidade com esse paciente. Pode ser num ambiente clínico? Pode. Então, eu vou trabalhar, olha, o que a gente precisa fazer, como eu falo dentro dos atendimentos, uma análise de tarefas, o que a gente vai fazer. Para pegar Uber, a gente precisa baixar o aplicativo, ter o dinheiro na conta, ou pagar no Pix. Então, isso tudo, estruturalmente dizendo, eu posso fazer no ambiente clínico. E quando eu for para a prática? Eu não preciso ir para o shopping, pegar Uber em pegar efetivamente Uber. Exato. É quando eu falo para o senhor que eu não vejo como um gasto, e sim um investimento. Porque pensando a longo prazo, essa pessoa vai ter autonomia, vai ter independência.
e vai trazer retorno também para a sociedade. Então, meu recado é esse. Bem, o que eu posso dizer é que eu gosto dessa labuta diária. Na advocacia, a parte que mais me seduz é o contato direto com os serventuários, com os magistrados. A parte da sustentação oral, por exemplo, me fascina. E eu dizer que essa luta não me instiga todo dia, instiga, mas eu preciso pensar numa sociedade que esteja preparada com pessoas aptas a conviver em sociedade. Hoje, apesar dos avanços, nós estamos fadando pessoas ao fracasso, a serem corpos vivos futuramente. E isso é um número que vem crescendo. Ponto. Eu tenho que dizer às famílias que é o que Liz falou, acender o sinal de alerta. E no que diz respeito ao judiciário, eu tenho absoluta certeza que esse debate, ele sendo ampliado, nós iremos chegar a um denominador comum, mas que não favoreça só um lado. Nós temos que usar o Nordeste como exemplo. Um Nordeste que, nessa última eleição, elegeu um presidente da República, independente do posicionamento político de cada um, mas elegeu o Nordeste, elegeu um presidente da República. E é o mesmo Nordeste que, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no incidente de assunção de competência, já analisou e enfrentou as demandas do autismo e determinou a obrigatoriedade dos planos de cobrir ecoterapia, musicoterapia, aba dengue em ambiente escolar e domiciliar. Lá já está pacificado. Mas eu até nem sou tão a favor, doutor Cleófas, de incidente de resolução, porque isso é tolher a opinião de uns. Eu até falhei quando brinquei com os senhores. E rasgações, não, mas eu sempre fui pelo taxativo. E sempre tem que existir isso, porque o direito é isso, é o recurso, é o direito do próprio plano também de recorrer, de questionar, de individualizar a situação. Mas eu tenho absoluta certeza que, pelo menos no que diz respeito a essa terapia ABA e Denver, que já é uma obrigatoriedade para os planos de saúde, a gente só precisa compreendê-la para que ela seja aplicada. Não há de se falar em desequilíbrio econômico, não há de se falar em profissão não regulamentada, absolutamente nada. E o direito que deve ser privilegiado é o direito à saúde, aquele que está lá encartado na Constituição. Esse sim. E a mensagem aqui para os pais é que desistir não é uma opção. Eu vou na mesma linha. Primeiro, é um privilégio de estar aqui, participando desse primeiro videocast da Smarne. É um privilégio de estar aqui ao lado de especialistas, de pessoas tão capacitadas, com tanto amor por aquilo que está fazendo e como eu levo a tônica do meu trabalho nessa forma, também fico muito feliz de encontrar pessoas fazendo a mesma coisa. E, além desse privilégio, eu quero dizer que o judiciário está sempre aberto a receber essas demandas, a analisar essas demandas, a ver com imparcialidade e, como eu disse, tentar buscar justiça nas decisões. Desistir para os pais que estão nessa luta, porque, como o senhor disse, saiu do luto para a luta. Então, desistir desta luta é uma opção inviável. Aliás, não é uma opção. Tem que continuar, tem que seguir e tem que lutar até o fim. Tem que tentar ver, até porque é uma luta gloriosa, é uma luta que tem a tendência de crescimento, porque, como a gente já viu, todos esses direitos vêm sendo estabelecidos cada vez de uma forma mais crescente, desde o reconhecimento da identificação desses diagnósticos até os resultados práticos de leis, de resoluções, de decisões judiciais, de decisões do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa última corte que discute o assunto, já favoráveis a isso, a ideia do rol exemplificativo. Então, assim, não desistam, procurem o judiciário, nós estamos de portas abertas, procurem os profissionais de advocacia para irem ao judiciário, que assim é que a gente vai poder discutir mais o assunto e chegar às conclusões. E, por fim, a participação de toda a sociedade, toda, que eu volto a falar. Essa informação ela é precisa, porque ela tem que chegar a todos os cantos. Então, a união de escola, a união de família, a união da família, não só o núcleo familiar, mas toda a família, de avós, tios, dos amigos, de todo mundo, isso tem que ser feito e de todos os poderes da República também integrados para um melhor atendimento a todas as pessoas, pessoas com deficiência e de onde estão incluídos o TEA. Só isso, no mais é agradecimento. Eu tenho a agradecer aqui, em nome da Escola da Magistratura, a participação, os brilhantes esclarecimentos aqui, a contribuição
não é? Dr. Cleófas, Dr. Bruno, doutora Liz, e convidar todos a seguir as redes sociais da Escola da Magistratura, nos seus canais oficiais aí no Instagram, no YouTube, no Twitter, porque a escola tem essa missão também de contribuir com o conhecimento sobre os direitos e os deveres de todos, e aguardo todos no próximo episódio. Até breve.